Olá a todos, hoje eu vou falar uma coisa muito bonita. Vou falar sobre a língua nacional Umbundo, a escrita, a pronúncia e algumas características em relação ao português. Bem, o Umbundo é uma língua que representa não só a maneira de falar, mas a cultura e a etnia de um povo. Tanto que os que falam Umbundo são chamados de Ovimbundo e a língua é Umbundo. E o Umbundo, ela, no ponto de vista escrito, acabou sendo padronizado por estrangeiros. Engraçado e irônico que é. O Umbundo, a escrita Umbundo foi inventada pelos missionários evangélicos e católicos. Eu acredito que você já terá ouvido falar Umbundo evangélico e Umbundo católico. Bem, o Umbundo católico foi padronizado pelos missionários católicos, pelos padres e toda a companhia católica, e o Umbundo protestante acabou sendo padronizado pelos missionários protestantes, nesse caso os americanos. Então, por isso é que nós notamos algumas semelhanças entre algumas formas de dizer uma outra coisa que acaba sendo muito igual ao da língua inglesa. Bem, acaba assim trazendo consigo um padrão. De forma geral, tanto o Umbundo católico quanto o Umbundo evangélico trouxe consigo padrões. Trouxe padrões. De forma geral, no Umbundo, na língua nacional Umbundo, nós não usamos quatro letras, tanto no católico quanto no evangélico ou protestante. As quatro letras que não usamos em Ubuntu são a letra Q, a letra R, a letra X e a letra Z. Essas quatro letras não existem na língua nacional Ubuntu. Por essa razão é que você vai encontrar palavras, pessoas que ao pronunciar uma outra palavra, por ter a língua nacional Ubuntu como a sua primeira língua, ele terá dificuldades de pronunciar tal palavra. Então, outra característica da língua nacional Ubuntu é que as letras D, B, G sempre são antecedidas por, no caso da letra B, antecedidas por M. Nesse caso é MB, não é B. A letra D, G são antecedidas pela letra N. Nesse caso é ND, NG. O abecedário fica A, B, Che, Nde e assim sucessivamente. Para outras letras não há muita alteração. Por essa razão é que você vai encontrar alguém que tem a língua nacional Umbundo como primeira pronunciar Ndinhelo. Por que é Ndinhelo? Porque ele sabe que na língua dele nacional, a primeira língua que ele aprendeu, não encontramos o som de D sozinho. Encontramos o som de D antecedido de N. Por essa razão há muita dificuldade em pronunciar o D. Ele diz ndi, ndinhelo. Por que é lu e não ru, dinheiro? Eles não conseguem pronunciar a letra R, conforme eu mencionei no princípio. As letras Q, R, X e Z não existem em Ubuntu. Por essa razão que você encontra a avó, geralmente nós africanos, angolanos, a nossa avó, quando você diz, mãe, a minha amiga chama-se Rosa, ela dirá, Loça. Não é que ela queira dizer rosa, ou seja, não é que ela não queira dizer rosa. Ela dirá louça porque o R acaba sendo substituído por L, ok? Se eu disser assim, o meu nome é David, ela vai dizer David, porque o D sozinho não existe. Vai arranjar formas para substituir a pronúncia dessa palavra que ele não consegue, não treinou para conseguir falar. Então, quando você encontrar alguém que fala com sotaque, né, e a língua portuguesa ela é bem sincera em dizer dialeto, porque o dialeto e o sotaque acabam tendo o mesma ideia. Alguém que fala com sotaque não é alguém menos que nós. É alguém que aprendeu uma língua primeiro, simplesmente. E depois, quando surge outra, tem a dificuldade. É como o francês. O homem que conheceu o francês como sua língua primeira, quando disser aqui palavras que o R não são pronunciadas de forma muito fortes, ele vai pronunciar de forma forte.
ok? E parede vai dizer parede, gostaria. Nós vemos muito, sobretudo nos filmes, quando queremos trazer aqui estrangeiros a falar nossa língua portuguesa, ele vai dizer de uma forma bastante sugestiva ao francês, não é isso? Gostaria de dizer contigo. Você entende que ele está a trazer uma sugestão francesa na língua portuguesa. O mesmo inglês, né? Gostaria de dizer algumas coisas. Ele, querendo ou não, vai falando com um certo sotaque que sugere o inglês. E assim para outras línguas que ele vai aprender depois. Então, esse é o vídeo que fala sobre as características da língua nacional no mundo, tal como uma outra língua. Tem regras de pronúncia e escrita que nós não mencionamos aqui, mas nos próximos vídeos vamos falar um pouquinho sobre as características da escrita Ubuntu em relação ao protestante e ao Ubuntu católico. Muito obrigado.